Saiu uma porrada de novos ETFs aqui do Itaú e também alguns da XP, bem parecidos. E vamos comentar um pouquinho sobre a proposta deles, qual foi a grande ideia e se isso aqui realmente compensa aqui para os seus investimentos. Bom, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, também que a Resulta Capital nem eu temos nenhuma ligação com nenhum banco, gestor ou corretor, é 100% independente, então a gente pode falar de todo mundo, tá? Isso é bem importante ressaltar. Já comenta aí o que você achou dessas soluções que o Itaú e que a XP acabaram trazendo. E claro, né, a XP na real já lançou faz um tempinho, eu deixei para comentar agora tudo junto. E para você que quer me ajudar de verdade, cara, comenta para mim também como é que tá o áudio desse vídeo, tá? Porque do último eu fui assistindo na televisão e, cara, tava horrível. Fiquei com vergonha, na moral mesmo, porque tava muito ruim. Por favor, dá um feedback aí. A minha TV é LG, é relativamente nova, mas tava horrível. Então, por favor, né, dá um feedback para ver se eu preciso melhorar um pouquinho mais ainda o áudio dos vídeos, tá? Mas, beleza. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os lançamentos, que principalmente aqui o Itaú lançou é bem recente, tá? E também os da XP, que ela fez já faz alguns meses, uns 2 meses mais ou menos. E a grande ideia deles aqui é uma coisa bem inovadora, não é um ETF de renda fixa qualquer, é que eles têm aqui uma amarração um pouco mais direta com um tesouro específico, com um título público específico. Então aqui bem por alto, o Itaú lançou aqui o TD35, o TD50, o TD60 e também aqui o 5 Pré, tá? Beleza? E a XP, ela já tinha aqui alguns... o site da XP é um pouco mais confuso, né? Tem que chamar a galera da XP pro ResultaCast para dar uma falada sobre esses temas, hein? Vamos lá. E eles têm aqui, então, o XB30, eles têm o B35, o B45, o B50 e o B60 também. O que é isso aqui, tá? Eles são praticamente bem parecidos, com exceção do 5 Pré, eu vou falar daqui a pouco. Mas esses aqui do Itaú, TD35 e tal, ele é muito parecido com o XB35, por exemplo, tá? Qual que é a grande ideia desses investimentos, né, desses ETFs, que tem uma baita vantagem em relação a você comprar Tesouro Direto 2035 só por comprar? Bom, primeiro vamos entender aqui a estrutura que eles pensaram, depois a gente faz a comparação dos prós e contras, porque tem prós e tem contras, né? Nem tudo é perfeito. Mas a grande ideia deles era expor aqui, através do ETF, esses investimentos relacionados à NTNB. Sem muita sigla difícil, esses dias o pessoal comentou num vídeo, né? Pô, muita sigla difícil e tal. Galera, NTNB é o título público da inflação, né? Do IPCA+, tá bom? Então isso aqui é tipo Tesouro IPCA+, é quase isso, não é a mesma coisa, mas é quase isso. Então qual que é a ideia aqui? É você comprar títulos públicos do governo, com o risco soberano, né? O risco mais baixo que existe, mas ao invés de comprar o título público, que é uma coisa muito difícil da pessoa física fazer, cara, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, tem spread pra caramba, é muito enrolado. Então, ao invés de você comprar pelo Tesouro Direto, que você tem uma coisa que é quase igual, olha só, Tesouro IPCA com juros 2037, você tem aqui quase igual, né? Não é 35, é 37. Aqui é o IPCA com juros 2045, aqui eles têm um, olha lá, o 45, a XP tem um desse, né? Então, ao invés de você comprar pelo Tesouro Direto, a proposta aqui, que tanto o Itaú quanto a XP tiveram, é de você comprar através de um ETF. Antônio, mas ETF tem taxa. Calma, cara. Calma. Vamos avaliar com racionalidade, né? Sem muita emoção. Então, aqui a grande ideia deles foi colocar esses investimentos que são muito seguros, que o investidor gosta de comprar, né? Eu acho que o Tesouro Direto ele é muito bom, tá? Eu sou muito fã de ETF por diversas razões, mas eu acho o Tesouro Direto excelente aí para vários usos, tá? Não sou contra, não demonizo nada disso. Acho que, inclusive, bem legal para alguns objetivos mais específicos. Mas para quem quer acessar esses investimentos num viés mais de acumulação e não consegue, por exemplo, um ETF de prazo maior ou de prazo médio que está interessado, agora você tem. Então, qual que é a principal vantagem aqui dos ETFs que tanto o Itaú criou quanto a XP, né? Claro, cada um tem o seu prazo, enfim, alguns é 30, alguns é 50, 60, mas a principal vantagem é quando você, pessoa física, compra esses tipos de investimento, esses Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2045, por exemplo, ou esse aqui, ó, juros semestrais 2060, por exemplo, você
estaria comprando aí praticamente mesmo, tá? É quase igual a tal NTNB 2060, né? Claro, tem que comparar o ano de vencimento, tem que ser o mesmo. E aí, qual que é o grande ponto? Você, se está comprando na pessoa física, esses juros semestrais, eles têm um imposto que é tipo um come-cotas, não é bem isso, mas é tipo isso. E no ETF, eles não pagam esse imposto do juro semestral, porque ele reinveste automaticamente para você, e pela estrutura do ETF, você tem essa vantagem tributária gigantesca. Claro, não é que isso vai te deixar rico, tá? Não é isso, mas né, quem busca ETF está buscando eficiência máxima, então você tem aqui essa vantagem, tá? Basicamente, a regra vale para todos. Eu vou pegar essa imagem que o Itaú fez, tá bonitinha, fácil de entender. É você ter, então, título do Tesouro, IPCA+, é claro, nesse caso eles estão falando do 2035, mas isso aqui vale pro 45, 60, 65, assim por diante, com vantagens tributárias, né? Primeira vantagem de todas, 15% de imposto de renda com reinvestimento isento e automático dos cupons. Bom, primeira vantagem é 15% de imposto de renda em qualquer prazo. Se você comprar hoje e vender amanhã, já é 15%. Não tem aquele tabela regressiva dos 22, 20, 15, 17, 15, beleza? Depois, não tem IOF, não tem come-cotas e tem esse reinvestimento isento dos cupons. Então, se você, como pessoa física, foi lá e comprou esse tesouro aqui, Antônio, eu comprei, aí agora estou pingando na minha conta. Tá, e o que você faz com esse pingado na sua conta? Eu não faço nada, eu reinvisto. Então você não deveria, né? Não faz sentido. Se você recebe, você precisa gastar. Porque se na hora que você for reinvestir, você pagou imposto. É forçado, tá? É forçado. Você já recebe, já pagou, tá? Então não mudou nada. Você deveria ter comprado um que não recebe dívida. Antônio, mas eu gasto na minha vida real para fazer compras no supermercado, para pagar a minha luz. Aí sim, aí é uma justificativa você estar usando na vida real. Claro, não é só porque você usa que você deve focar em investimentos que pagam proventos, mas é um uso mais justificado, pelo menos, dado aí diversos outros detalhes que você tem que verificar, né? E claro, você também tem que verificar se deixou o like, se inscreveu no canal. Não pode esquecer, senão depois, né, o vídeo passa, você esquece, hein? Não esquece, não deixa para depois. Então a principal vantagem em si é essa, tá? Você tem a vantagem tributária. Antônio, mas eu quero comprar o Tesouro ou NTNB, se você é muito hardcore, né? Hoje em dia nem tem como comprar direito isso, mas beleza? E eu quero em 2035 ou em 2050 ou em 2060, eu quero muito sacar o dinheiro, porque agora vai começar a minha aposentadoria, né? Com um prazo muito fixo, né? Tudo bem. Para esses títulos, por exemplo, que não pagam cupons, talvez você possa realmente optar pelo Tesouro Direto, tá? Se você tem, né, um valor muito, muito considerável aí de todo o seu patrimônio praticamente nisso, você não está muito preocupado em outros formatos, você realmente quer naquele prazo ter o dinheiro, cara, tudo bem, né? Pode ser que o Tesouro realmente faça mais sentido. Mas para todos os outros casos, para quem está com carteira, mesmo focado em aposentadoria, tá? Mas não está preocupado em sacar tudo de uma única vez, então o ETF ele realmente vai fazer muito sentido, tá certo? Por quê? Porque o que acontece? Eu não tenho 60 anos ainda, né? 60 é a idade que a galera fala de se aposentar, né? Claro, as leis mudam, né? Logo mais 65, logo mais 70, logo mais 75, a gente nunca sabe. Mas quando eu chegar nos meus 60, eu não pretendo sacar todo o meu dinheiro e gastar tudo naquela semana, né? Eu pretendo continuar vivendo por um bom tempo. Então a aposentadoria ela é contínua, né? Não é tudo de uma única vez. Ou seja, sacar tudo naquele vencimento pode te forçar a ter um imposto de renda, porque você paga 15%, né? Falando aqui do Tesouro, né? Por exemplo, 2050. Esse aqui nem tem juros semestral, então você pode investir nesse, né? Tributariamente não tem problema. Não é problema, né? Aquela questão que eu já expliquei. Então, quando chegar em 2050, ele vai vencer. Aí você vai sacar ali tudo numa talagada só. Cara, você vai pagar 15% de imposto de renda. Aí você vai gastar tudo? Não, eu vou comprar outra coisa. Cara, e depende de que coisa que você vai comprar, você vai reinvestir. Ótimo, né? É importante reinvestir, mas você pagou 15% de imposto de renda de um valor gigante, né? Porque foi vários anos ali, deve ser um valor considerável. Então tem essa pegadinha, não é pegadinha, né? Essa forma como funciona, não é pegadinha, mas é importante ficar ligado, tá? Então, se você compra um desses ETFs, tanto do Itaú quanto da XP, em breve provavelmente o BTG vai lançar o deles, acho ótimo, né? Quanto mais melhor.
Algumas pessoas têm um pouco de receio aqui, ó, da indústria de ETFs, está crescendo bastante, né? Chegou agora em 98 bilhões aqui em janeiro, já deve ter passado dos 100, né? Eu tô gravando em fevereiro, eles mandam um mês de atraso sempre. Então vários investidores aí e tal, muita gente tem medo, né? Pô, é muito ETF, Anthony, os ETF fazem a mesma coisa, é uma bolha e tal. Não é, tá? Isso aqui é o seguinte, vai ter cada vez mais, beleza? E o seu trabalho como investidor é justamente selecionar os bons para você, que te atendem, que te tem alguma utilidade prática, tá? Eu mostro esses aqui do canal para, enfim, pessoal saber novidades e tal, eu sempre tô de olho. Mas, cara, a grande maioria aqui, cara, aqui, ó, dos ETFs que existem no Brasil, ó, tem aqui, né? Número de ETFs listados, pô, 177 atualmente. Cara, você pode, com 10% deles, né, tipo 17 ETFs, você monta a carteira completa. Eu, nas minhas carteiras recomendadas, eu acho que a que menos tem, não vou lembrar de cabeça, mas acho que é 12. Mas é tipo assim, se você quiser no talo do talo, uns 3 você consegue tranquilo já ter a carteira inteira, tá? Então, o seu trabalho como investidor, o meu, né, se você tiver interesse, eu posso te ajudar, é justamente entender os ETFs que são bons para você, porque a indústria é que nem um supermercado. A indústria de ETF, né, essas gestoras de ETFs é que nem um supermercado. Ela oferece um montão de coisas do mix e você só compra aquilo que você quer. Você não precisa comprar tudo. Eu gravei um ResultaCast com um cara da FTSE, que é uma empresa que faz a gestão dos índices, né? Vai sair ao ar em breve, acho que esse final de semana. E eu falei a mesma coisa lá. Eu já trabalhei numa grande rede de supermercado, e num supermercado, você já deve ter ido num supermercado, tem muitos itens, né? Na rede que eu trabalhava, as lojas grandes, elas tinham 14 mil SKUs. SKUs é uma unidade de produto, né? Então tem a Coca-Cola 350, 200, 2 litros, 1,5 litro, zero, normal, limão, não sei o que. Então tem 14 mil itens diferentes, mas você provavelmente só compra de 100 a 150. É a cesta média das pessoas. Você sempre compra o mesmo leite, o mesmo refrigerante, a mesma cerveja, a mesma carne pro churrasco. Você varia muito pouco. E aqui no mercado financeiro é a mesma coisa. Eu não sei porque que as pessoas elas têm dificuldade de entender isso. Se no supermercado quase sempre você compra as mesmas coisas, e estou dizendo você na média do mundo, tá? Talvez você compra uma marca diferente cada vez que vai no supermercado, estamos à sua procura. Mas a grande maioria da população mundial, bilhões de pessoas, compra a mesma coisa no mesmo corredor, na mesma loja, com o mesmo padrão. Então o mercado financeiro é a mesma coisa. Eles vão oferecer um montão de coisas, o Itaú, a XP, o BTG, os outros concorrentes, e eles estão certos, tá tudo bem. Nosso trabalho é escolher aquilo que mais nos atende, tá bom? Então aqui o Itaú lançou o 35, o 50 e o 60, que são justamente aqui essas características de IPCA+, ou seja, você tem IPCA mais uma taxa, e esses prazos de vencimento. A XP lançou os bem parecidos, né? Então tem o 30, tem o 35, o 45, 50, o 60, eles lançaram bastante aqui, né? Tudo bem. Aí você pode escolher aqueles que você tem mais interesse em relação a tal da duration, tá? Qual que é a grande sacada aqui que é importante ter noção? Quanto mais longo prazo, mais o ETF é volátil, tá? Deixa eu abrir aqui o panorama. Eu nem ia mostrar isso aqui, vou mostrar só para enriquecer o vídeo, né? Deixa eu jogar aqui o PAC B11. O que é o PAC B11? Ele é um ETF tipo IPCA+, de longuíssimo prazo, ele é bem longo, ele é tipo 2055, 2060, mais ou menos por ali, tá? Então o que ele tem aqui? Ele tem esses mesmos títulos, só que é uma cesta, então não tem um só. E aí ele tem essa volatilidade toda. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o B5P211, ele tem bem menos volatilidade, ou seja, o prazo é bem mais curto, ou seja, ao invés de você pegar títulos de 2060, você pega títulos tipo de 2029, né, enfim, bem curtinhos, né, na média ali, ele oscila muito menos, tá? Pega aqui o fundão, olha como um é mais volátil, olha como o outro é menos volátil. Anthony, subiu mais, esse é o bom. Não, né? Quando cai, ele cai muito mais também, tá? Então, ó, caiu 9% em pouco tempo, isso aqui é renda fixa, então cuidado. Então, qual que é o grande ponto aqui? Anthony, quero comprar. Calma, antes de sair comprando, reflita, né? Por que você vai comprar? Depois, se você refletiu, cuide com a duration. Duration longa para ganhar mais dinheiro na marcação a mercado. Se você sabe muito, muito bem o que está fazendo, a decisão é sua, mas tem que tomar cuidado, porque é volátil, tá? Esses aqui, ó, de 60 e 50 é volátil, cara. Fica bem esperto. Isso aqui oscila.
É o tal do vareia, né? Isso aqui vareia que é violento, tá? Tem que ficar bem esperto. E aí, para quem já tá refletindo agora, acho que alguns já até comentaram aí embaixo, pô, o que vai acontecer quando chegarmos em 2050, ou então 2035, que seja, né, aqui, ou então, sei lá, 2030, que seja. O que acontece com esses ETFs? Bom, aqui na XP não tá muito claro e muito fácil de ver, tá? Pelo que eu ouvi falar, essa informação não é oficial, pode estar errada. Eles têm duas opções e não tá claro o que eles vão fazer. Primeira delas, quando chegar em 2030, eles encerram o fundo, liquidam as cotas e te devolvem o dinheiro, praticamente igual investir no tesouro ali, né? Sem aquela questão tributária, e depende do título que você pegar aqui, né? Enfim. Ou então eles trocam o índice, né? E trocam o título que está lá dentro. Então, eu não sei como é que a XP cravou essa regra, não está claro aqui no site, mas eu vou trazer para vocês a regra do Itaú, que está claro no site. Então, aqui acho que é sempre bem legal falar isso quando a gente avalia aqui os sites, né? A clareza das informações aqui do Itaú, cara, nota 10. Falei isso pro Kaique, que trabalha pro Itaú, que teve no ResultaCast com a gente. Acho que fica bem claro. E eles dizem aqui, né, claramente, eu peguei o 35 como exemplo, aqui vai acontecer o seguinte, né, quando, cara, um monte de coisa aqui, eu vou resumir para você, né, quando esse prazo aqui passar a ser inferior a 780 dias, ou seja, quando estiver muito perto de vencer aquele título, aquela NTNB, o índice passará a adotar blá 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 do B5P211. Tá? Resumir para você que é investidor, ele vai se tornar aqui o IMA B5P2, ele vai virar o B5P211. Né? O que é o B5P211? É justamente esse cara aqui ó, que eu mostrei, esse mais estável, tá? Aqui, né? Que é justamente os IPCA+, de curtíssimo prazo, ele é um pouquinho mais estável, ele é um pouquinho mais tranquilo. Já aqui um LFT S11, que é praticamente aqui o CDI, não se atém aqui à rentabilidade, tá? Que pega aqui ó, um ano só de rentabilidade, não é esse o ponto, é a questão da volatilidade, ele é bem tranquilo, tá? Justamente porque a duration ali tá muito próxima já de vencer aqueles títulos, tá certo? Eu imagino que a XP vai fazer uma coisa bem parecida, tá? Ó, vou deixar aqui a menção honrosa também aqui para o 5 Pré-11, que ele também foi lançado aqui, enfim, se vocês quiserem, comentem aí que eu posso tentar fazer uma análise mais no detalhe, não quis trazer 7 vídeos diferentes para falar quase a mesma coisa, então tentei amarrar tudo junto, mas esse aqui realmente é um pouquinho diferente, tá? Ele realmente pega os pré-fixados, uma cesta realmente, para ter essa duration ali de 5 anos, então você tem aqui um pouquinho mais de volatilidade também, fica um pouco esperto. As regras aqui são praticamente as mesmas, né? Você não tem come-cotas, não tem IOF, não precisa pagar DARF, é automático, é 15% de post-hand em qualquer momento, né? Um dia ou aqui, né? Um dia ou 2 anos investido. E aqui eles têm um índice específico que ele não compra um único tesouro pré-fixado e depois acaba. Não, é uma cesta. Então vai tendo aqui esse rebalanceamento para manter a duration em 5 anos. Então aqui é um investimento um pouquinho diferente. Tudo que a gente falou até agora aqui, ó, esses aqui, ó, TD do Itaú ou então os XB aqui, né, 35, assim por diante, da XP, eles são IPCA+, ou seja, você negocia IPCA mais o prêmio, né, lá com o governo, enfim. E aqui os 5 pré, aí não, né? Aí é pré-fixado, você vai negociar lá aquela taxa 13%, 14%, 15%. Então é um pouquinho mais volátil, tem que cuidar um pouquinho mais dos pré-fixados, tá? Nada contra assim, mas tem que ficar um pouquinho mais atento, não é tão simples. E aí, só para quem tá curioso, né, acho que isso aqui ainda divide bastante opinião ali, o pessoal acaba não conseguindo compreender com tanta clareza, só para então deixar bem claro aqui, né, qual que é o risco desses ETFs, tá? O risco é o mesmo que o do Tesouro Direto, que a NTNB, que é um nome feio do Tesouro Direto, é a mesma coisa praticamente, tá bom? E o risco é justamente as taxas variarem, né? Os cupons aí, né, tem os impostos, mas aquele cupom de IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9, é essa variação aí que vai mexer no preço do ETF, que é o que mexe no preço do título, e assim por diante. Você está exposto aqui ao risco do governo, vamos dizer assim. Claro que tem que cuidar com a liquidez, não é vender ou receber o dinheiro na mesma hora, demora um diazinho, 2 ali, depende de quando você for vender, mas o risco em si é o mesmo, tá? E claro, se você gosta de ETFs e quer realmente conseguir analisar, montar sua carteira, tem aqui a Central Resulta Capital, estamos aqui com o nosso 1 ano de aniversário, né? Tá com 20% de desconto, finaleira agora de fevereiro.
para você ter o ecossistema completo, desde quem quer aprender, montar a carteira da aposentadoria, fazer as simulações, entender ETFs, ter as atualizações contínuas e também as carteiras recomendadas de bônus. Inclusive, temos as carteiras brasileiras, americanas, irlandesas, tudo focado aqui em ETF, 100% livre de conflitos de interesse, tá? Então, se quiser saber mais, clica ali na descrição e dá uma conferida. E aí, vamos então para os prós e contras, né? Quais as vantagens e desvantagens, fazer aqui o resumão aqui. De forma geral aqui, vamos lá, né? Primeiro ponto. Cara, não é simplesmente sair comprando, tá? Eu acho que assim, são ótimas opções para dar uma diversificada ali nas prateleiras das gestoras, mas não necessariamente vai ter uma aplicação no seu portfólio. Se você já está exposto, por exemplo, a algum NTNB aí, PCA+, de longo prazo, não faz sentido ficar girando e trocando só por girar, tá? Geralmente quando a gente olha para esses títulos que tem uma data cravada, é porque você tem alguma coisa para fazer naquela fase, tá? Naquele momento. E você provavelmente vai recolher o imposto na hora daquele saque, tá bom? Então, se você tem uma data muito cravada e deseja realmente ter o dinheiro para usar em alguma coisa útil e planejada naquela data exata, o Tesouro é mais indicado. Essa é a verdade, tá? Não vou puxar sardinha aqui para os ETFs, por mais que eu goste muito de ETF. Agora, esses casos, eu diria que é extremamente raro, tá? Na prática mesmo, pouquíssima gente fala assim, pô, eu preciso investir em 2060, em maio, vai ter uma coisa muito grande na minha vida, e eu preciso sacar tudo. Assim, pode acontecer? Claro que pode, é uma decisão sua, né? A programação sua. Mas na prática é bem difícil, tá? Em 2060 você vai começar a sacar e vai continuar vivendo. Tô supondo que você quer se aposentar, né? Mas, claro, se você quiser comprar um carro, uma casa, uma viagem, aí a decisão é sua. Bom, então, em termos assim de objetivo final, se você tem um ponto muito claro, o Tesouro Direto, cara, imbatível em termos de risco-segurança, né? Claro, se você comprar uma debenture da Americanas, talvez dê um retorno maior, mas aí o risco é bem maior, aí a decisão é sua. Agora, nos outros casos, o que acontece? Vamos lá, né? Primeiro, o risco, a gente já viu que ele é o mesmo, é o risco tal soberano, é o risco do governo, praticamente nulo, tá? A gente não vai dizer que é nulo, mas é praticamente nulo, muito mais seguro do que Banco Master, do que FGC, do que o CRI, cara, isso aí, enfim, por isso que paga menos, naturalmente. O que mais? Liquidez, né? Cara, a questão da liquidez é o seguinte, dependendo ali dos títulos do Tesouro, você consegue até receber um pouquinho mais rápido ali, dependendo da modalidade, mas o ETF você também recebe em 2 dias, é muito rápido, né? Então acho que em termos de liquidez o Tesouro pode ganhar ali em alguns casos, mas não é uma vitória de lavar assim, né? Uma lavada absurda. Outro ponto é que quando as taxas oscilam muito, você não consegue comprar o Tesouro Direto, né? Isso aí é mais para quem gosta de, não vou dizer especular, mas quem fica mais ligado no mercado. Quando as taxas estouram e os títulos despencam, por exemplo, você no Tesouro Direto não consegue sair comprando, porque o Tesouro aparece lá uma mensagem do tipo, as negociações foram interrompidas. Isso aí. Já o ETF não, né? Como tem um market maker, ele continua dando liquidez. Tá? Ele tem que dar liquidez. É claro, tem que ficar ligado com o spread, enfim, mas você pode comprar ou vender a qualquer momento. Comprar ou vender a qualquer momento com a bolsa aberta, não que você vai receber o dinheiro na mesma hora, né? Talvez leve 2 dias para você receber o dinheiro, mas você comprou ou vendeu, beleza. Então, em momentos de estresse, você tem liquidez para entrar ou para sair, desde que o mercado esteja aberto, não seja final de semana de madrugada, né? Pelo amor de Deus. E aí, mas também, assim, não é uma grande diferença, tá? Isso são momentos relativamente raros que acontece. Ou então, putz, Anthony, se tiver circuit break no ETF de renda fixa. Cara, assim, pô, nem sei se teve em ETF de renda fixa necessariamente circuit break na história, mas enfim, né? Extremamente raro. Bom, vamos lá, né? Taxas de administração, né? Pra quem tava curioso, não comentei antes, deixei de propósito aqui no final, tá? Cara, aqui é importante ficar ligado, porque o Tesouro de... Assim, vamos lá. O título público, essa NTNB, eles escolheram uns nomes meio feios, né? Umas abreviações, nota do Tesouro, letra do Tesouro. Mas enfim, são os nomes lá dos títulos. O que acontece? Quando é o título do governo, a NTNB, ela não paga taxa de custódia ou de administração, quando é o título em si. Então, o ETF que detém a NTNB, ele não paga uma taxa de administração por deter ela. Você paga uma taxa para a gestora e ela segura o título. Quando é Tesouro Direto, você não tem gestora e você paga uma taxa de administração para ficar lá na B3. Anthony, mas até R$10 mil é isento.
sim, cara, se você pretende se aposentar com 10 mil reais na data de hoje, cara, o teu custo de vida deve ser o quê? 100 reais por mês? Porque assim, isso aqui é irrelevante, tá? É verdade que a regra existe, mas assim, é um argumento, e ainda mais se tu olhar, se você olhar daqui a tipo 30 anos, 10 mil reais vai ser irrisório, né? Então, e dificilmente eles vão atualizar a tabela, né? Porque a maior sacada do século, eu diria que foi a inflação, porque daí eles não precisam atualizar essas tabelas e todo mundo vai pagar mais imposto. Enfim. Então, o que acontece? Você tem a B3 cobrando 0,20 do Tesouro Direto e, por exemplo, aqui, né, o Itaú cobrando 0,20, tá? Então, a taxa de administração é a mesma, tá bom? Aqui, a XP também, eles escolheram de propósito. Isso aqui é óbvio que eles escolheram isso. Os caras são muito inteligentes. Ninguém vai negar achando que pessoas que trabalham... As pessoas não, né? As próprias instituições financeiras não são inteligentes. Os caras são inteligentíssimos. Então, eles colocaram uma taxa para ser igual à do Tesouro. Então, em termos de custos, é praticamente a mesma coisa. Ah, Antônio, mas e se na hora que eu for comprar, eu tiver que pular um pouquinho o preço? Isso aí é para quem já tá mais ligado no mercado, aí é para quem realmente gosta, né? Cara, daí o que vai acontecer? Por exemplo, tá lá, 20 reais, né? Se tiver a próxima compra, né? Se você tiver que comprar lá no, sei lá, 21 reais, por exemplo, você vai comprar R$ 1 a mais. Aí é verdade, então você tem menos liquidez. Só que esses ETFs aqui, cara, o market maker ali tá, vai ser bem tranquilo, então não vai ser uma diferença absurda, tá? Em termos de taxas aqui, praticamente a mesma coisa. Aqui eles falam em relação ao preço, né? Estão custando R$ 50 aqui. Os do Itaú, eles fizeram nesse valor. E o da XP aqui também, a maioria tá na faixa de R$ 50, tá? Então, o seu investimento mínimo é R$ 50. Do Tesouro eu nem sei quanto é que tá de cabeça. Mas assim, R$ 50 é acessível, né? Enfim, não vejo ser uma grande barreira. E até fazer um parênteses, né? Eu tô pra chamar o cara, o market maker lá pro podcast, mas isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Pô, Anthony, por que é tão caro ter alguns ETFs quando eles lançam? Por que é R$ 100, né? Por que é tão caro para comprar uma cota? E eu fui atrás dessa resposta na vírgula, tá? E é por causa do market maker. Quando a cesta é muito grande e o spread para ele comprar e vender nas pontas é muito difícil, ele precisa de margem para fracionar essas entradas. Putz, é muito complexo explicar aqui em um segundo, mas depende do ativo, tá? Não é por escolha da gestora. Tipo, eles não podem sair lançando ETF de R$ 10 porque senão vai dar um problema na operação. Tá? Quando eu chamar o cara enfim, da empresa que faz market making para muitos ETFs, eu acho que ele vai explicar bem no detalhe. Bom, e aí, por fim, a gente tem a questão tributária, que eu diria aqui que o ETF vai vencer por conta dos reinvestimentos automáticos daqueles cupons. Então, isso aqui é indiscutível, tá? Esse não tem dúvida nenhuma, né? Por conta aqui dos juros. Esses juros você paga imposto, infelizmente, né, galera? Eu torço para acabar o imposto até hoje à noite, mas só vou ficar na torcida mesmo. Então, você tem que buscar soluções que paguem menos impostos e que sejam seguras, né? Não adianta ficar só no isento do imposto de renda, sendo que você não está seguro. Aí, nesse caso, o ETF vence e, vamos ser justos aqui, né? Não é uma diferença que vai te deixar rico, né? Por exemplo, se duas pessoas comprarem a NTNB aqui, né? Um comprar o Tesouro IPCA com juros e o outro comprar o ETF TD60. Esse aqui vai ficar rico por causa de não pagar imposto? Não, né, galera? Não é isso, né? É uma diferença que não vai ser absurda, mas vai te ajudar ali a ter uma rentabilidade um pouquinho maior com o mesmo nível de risco. E aí, claro, se você não vai sacar tudo de uma vez só, aí o ETF se torna imbatível, porque ele vai, enfim, né, ele vai se transformar numa cesta, ou então vai ter outro ETF, vai ter um outro ativo lá dentro, e aí você não vai precisar pagar imposto nesse giro. Não vou dizer que o que mata a renda fixa é isso, mas uma coisa muito chata da renda fixa são os tais eventos tributáveis, que é quando vence um título e você é obrigado a pagar imposto, né? Tipo CDB de 2 anos. Ah, CDB liquidez diária. Aí o cara deixou todo o dinheiro lá, porque tem o FGC. Tá bom, beleza. Beleza, jovem. E aí o que ele faz? Depois de 2 anos, vence. Porque sim, né? Você assinou os termos. Você leu os termos e assinou, né? Claro. E aí o que acontece? Você paga 15% de imposto de renda. Aí você fala, eu vou reinvestir. Só que nessa, você sempre está pagando 15% de imposto de renda. 15% de imposto de renda. E lá na frente, isso dá uma diferença um pouquinho considerável aí a depender dos cenários. Inclusive, foi uma coisa que eu fiz nesse vídeo aqui, que eu simulei o ETF versus Tesouro Direto versus CDBs que tem esses reinvestimentos e que acabam tendo aí esse pagamento forçado de imposto, tá? Nesse vídeo aqui.
Então comenta o que você achou em relação a esses ETFs que foram lançados, se tem utilidade, se não tem, o que você achou, se está interessado ou se não está. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.